Olá, cervejeiros e cervejeiras, prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui no nosso quadro Perguntas e Respostas, né? E a pergunta que chegou hoje aqui é uma pergunta que geralmente os cervejeiros novatos, né, eles fazem, certo? Quando estão começando, que é a seguinte: se eu posso fazer a minha cerveja mais alcoólica ou não, certo? A partir do momento que você aprende a fazer, você pode manipular a sua receita, sim, né? Certo? Lógico, toda receita tem lá a densidade inicial e a densidade final, que já dá mais ou menos o teor alcoólico. Agora, você pode manipular essa densidade? Pode sim. Como? Lógico, né? Essa pergunta aí requer um pouco mais de conhecimento para quem está entrando no ramo, né? Certo? Não é tão simples assim. É fácil, mas não é tão simples, correto? Então, um exemplo. Se você vai fazer uma cerveja Pilsen, que a densidade inicial dela é em torno de 1,08 a 0,12, né? E a densidade final 1,040 a 0,45, 0,48, mais ou menos, nessa faixa aí, né? Isso vai dar uns 4,5% de teor alcoólico. Agora, eu posso aumentar essa densidade inicial, se eu quiser. Densidade inicial significa mais açúcares, né? Mais açúcares fermentáveis, ok? Como é que eu deixo a minha cerveja com mais açúcares fermentáveis? É simples? Aí é simples. Lógico, como eu disse, requer um pouquinho mais de conhecimento, você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Para quem está iniciando, como eu sempre falo, vamos dominar o processo primeiro, para depois, né, começar a arriscar um pouco mais. A questão do teor alcoólico é simples, eu diria que tem 3 formas de fazer. Eu já fiz as 3, né? A primeira está aqui, ó, é você saber manipular o malte na fase de mostura, correto? Então nós temos lá uma faixa de temperatura que gira lá em torno dos 58 graus a 65, 68 mais ou menos, que é a faixa que gera mais açúcares fermentáveis, né? Açúcares menores, que a levedura vai conseguir consumir bem, certo? Então marquem bem aí. Faixa de temperatura entre 55 e 68 graus. Então, a cerveja Pilsen, o exemplo, né, nós temos lá um período que ela fica na faixa de temperatura lá pelos 68, né? Certo? Se você quiser manipular, você pode baixar um pouquinho ali, né? Essa faixa de temperatura e deixar um pouco mais ali para gerar açúcares fermentáveis, mais açúcares, correto? Na tua cerveja lá no fermentador. Com certeza vai aumentar o teor alcoólico. Se você quiser menos teor alcoólico, também é possível. Mesma coisa. É só diminuir o tempo de temperatura na fase de mostura, onde está gerando mais açúcares fermentáveis, né? Se você quer uma cerveja mais adocicada, com mais dulçor, mesma coisa, certo? É só tu colocar a tua faixa de temperatura, onde dá açúcares maiores, né, com um tempo maior também, que é acima dos 68 graus, correto? Então dá para fazer toda a manipulação que você quiser, né? Mas como eu falei, tem que ter um pouco mais de conhecimento, justamente para você não ter problemas aí, tá? Então essa é uma forma de você aumentar o teor alcoólico ou diminuir, certo? Mas nós temos outras formas, né? Por exemplo,
Você pode passar a fase de mostura normal, aí você quer melhorar o teor alcoólico da tua cerveja. Lá na fase de fervura, você pega lá meio quilo de açúcar, pode ser qualquer açúcar. Se for uma cerveja escura, pode ser o açúcar mascavo, né? Se for uma cerveja clara, o açúcar branco, né, que é o mais adequado, porque se você colocar o açúcar mascavo, ela vai escurecer, né? Para quem não sabe, acontece isso. Então, na fase de fervura, nos 15 minutos finais, pode ser, você adiciona lá o açúcar, né? 500 gramas, 1 quilo no máximo, certo? Com certeza vai dar um aumento considerável no teu teor alcoólico lá no fermentador. Por quê? Porque o açúcar nosso, o açúcar que a gente compra no supermercado, é um açúcar leve, que a levedura consegue consumir numa boa, né? Só que tem um detalhe aí, por isso que eu digo, né? A gente tem de conhecer um pouquinho mais do processo. É bom você acrescentar um pouco mais de levedura também, né? Porque, por exemplo, se você for fazer 20 litros de cerveja, você já fez a mostura preparada para aquele teor alcoólico, para aqueles açúcares fermentáveis, para aquela quantidade de levedura, correto? Então seria interessante se você acrescentar açúcar, né, na fase de fervura, você acrescentar mais a metade, digamos, de um pacotinho de levedura para ajudar, né? Porque aí você tem mais leveduras no fermentador, fica mais fácil de consumir aqueles açúcares fermentáveis, né? Porque senão o que ocorre? Tu tem muito açúcar no fermentador e pouca levedura. Então a levedura acaba não conseguindo consumir tudo e pode gerar, digamos assim, alguns nutrientes não muito bons, né, para a tua cerveja lá no final, correto? Então tem todos esses detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Então se você acrescentar o açúcar, seria interessante também acrescentar um pouquinho mais de levedura no fermentador. Então essas duas formas aí são muito utilizadas, né? Cervejas belgas, né, aquelas de teor alcoólico um pouco mais elevado, geralmente os belgas usam muito açúcar, né, na fase de fermentação. Agora, tem um outro jeito também de fazer isso, que não é muito usual, mas eu sei que muito cervejeiro caseiro faz, mas aí fábricas, micro cervejarias ou cervejarias aí não podem fazer, né? Por quê? Então já vou explicar. Por exemplo, às vezes eu adiciono suco de fruta em natura no balde fermentador, né? Tá lá fermentando, eu pego, às vezes, eu quero dar um sabor de maracujá na cerveja, eu vou lá e compro lá uns 4 maracujá, pego uns 20 litros de Pilsen, correto? E quando está fermentando, lá no segundo, terceiro dia de fermentação, eu adiciono o suco in natura, né? Da fruta mesmo, do maracujá. Às vezes eu jogo toda aquela semente do maracujá num bag e coloco dentro do fermentador. É legal? Eu nunca tive problema, certo? Agora, o que ocorre? Por que as cervejarias não podem fazer isso? Simples, né? Contaminação. Então, há uma probabilidade muito grande de ocorrer uma contaminação, certo? Eu corro o risco, estou fazendo para mim em casa, não tem problema nenhum. Então eu já fiz com maracujá, já fiz com suco de uva, né? Então dá para você fazer com qualquer fruta, né, que você consiga extrair o suco, manga, qualquer uma, né? Certo? E sai uma cerveja melhor do que aquela que você coloca na fase de fervura, né? Por exemplo, você pode colocar o suco de maracujá na fase de fervura, mas o que vai acontecer ali?
vai sumir sabor, né? Porque ele volatiliza muito na fase de fervura. Então, se você colocar no fermentador direto, você vai ter um sabor e um aroma acentuado da fruta que você adicionou, correto? E aí, o que tem na fruta que vai aumentar o teor alcoólico? Simples, gente. A maioria dos cervejeiros não sabe. É a tal da frutose, né? O que é a frutose? Frutose são açúcares menores, né? Açúcares mais fáceis da levedura digerir. Então toda fruta tem, correto? Você pode colocar a fruta inteira, você pode moer a fruta, né? Seja lá um pêssego, manga, né? Tirar bem aquele suco e colocar. Lógico, tem que tomar todo o cuidado, né? Justamente para evitar contaminação, porque você está colocando algo dentro do fermentador, né? Então tem que estar muito bem limpo, correto? Agora, quando se trata de suco in natura, você não vai ferver o suco para colocar ali dentro, para colocar direto. Então, é mais uma probabilidade de contaminação, né? Então, é fácil, muito fácil de aumentar o teor alcoólico. E nesse caso também, que eu falei aqui, colocar o suco direto, né, no fermentador, funciona bem, para mim sempre funcionou, nunca tive problema de contaminação. Lógico, eu tomo bastante cuidado antes de adicionar. É bom colocar um pouquinho de levedura a mais também, se você quer aumentar o teor alcoólico, se você quer ter um aroma, né, da fruta mais acentuado, é bom acrescentar um pouquinho de levedura, correto? Então não tem muito segredo, né? Correto? Só que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na maturação também. Toda cerveja que você aumentar o teor alcoólico é bom fazer pelo menos uns 15 dias de maturação, né? Certo? Agora, se você quiser aumentar muito o teor alcoólico, por exemplo, dá para você fazer uma cerveja com 10% de teor alcoólico, tranquilo. Mas aí é bom você maturar pelo menos um mês, 2 meses, né? Quanto mais alto o teor alcoólico, melhor maturar mais, né? Para que a cerveja saia melhor, para que a levedura também tenha o tempo de consumir os açúcares e também saturar o CO2, né? Consumir todo o açúcar fermentável e saturar o CO2, senão o que ocorre? Quando você for engarrafar, né, você tem muito açúcar fermentável, né? O que acontece? Ele vai para a garrafa, nós fazemos o prime, né? A gente não faz, mesmo que fizesse a injeção direta do CO2, mesmo assim a gente teria problema, certo? O que ocorre? Vai dar supercarbonatação, né? E quando você abrir a garrafa, já vai sair espuma direto pela boca da garrafa, certo? Então tem todos esses detalhes que a gente tem que saber, por isso que tem que entender bem, né? Para que você consiga ter uma cerveja muito boa e com o teor alcoólico que você quer, correto? Então, tem muita coisa que dá para fazer. Essa, eu diria que é a parte melhor do cervejeiro caseiro, porque a gente pode inventar, né? É muito legal inventar, inventar cervejas diferentes, com sabor diferente, com cores diferentes, certo? Dá para fazer tudo, né? Desculpa. Você consegue manipular o teor alcoólico, os aromas, os sabores da cerveja, né? Por isso que é legal você fazer cerveja em casa. E é isso aí então, você que está interessado em aprender, dá para fazer tudo isso e é muito bacana, correto? Então tá aí mais uma resposta, espero que tenha esclarecido, né? Se não, estamos aí, né, para outras perguntas e respostas de vocês. Estamos esperando.